Fala pessoal, boa noite, bom dia, ou boa tarde, ou boa qualquer hora aí. Meu nome é Marco Júnior, sou articulista do Brasil Grande. Desta vez estou apresentando aqui um bate-papo BG especial. Desde já apresentando aqui a bancada, Thiago Souza, articulista do Brasil Grande, né? Luiz Aguiar, também articulista do Brasil Grande. Nós vamos direto aí para as breves apresentações dos membros da bancada. Começando pelo Luiz. Bom, gente, o pessoal aí que já me conhece, né? Eu sou doutorando agora em História Comparada, mestre em História, cientista social e psicólogo, né? Estou pesquisando aí a questão da integração sul-americana, é, e mais no âmbito da geopolítica, né, da projeção geopolítica do Brasil, sua relação aí com os outros países do continente e com os outros países aí do globo, né? Pode passar para o Tiago. Passar aqui a palavra para o Thiago para fazer sua breve apresentação. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Souza, sou articulista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Souza, também sou articulista aqui em Brasil Grande, uma pessoa apaixonada pelo nosso Brasil, apaixonada por política, por geopolítica em geral. O bate-papo hoje vai ser muito bom, né? Temas muito importantes. E antes da gente começar, pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, dê o like, compartilhe, né? Isso é muito importante para nós, muito importante para o nosso engajamento no YouTube. E cada vez mais vamos divulgar o conteúdo nas famílias, né? Mais pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo. Passo a palavra agora para o nosso amigo Luiz. Antes de passar Uhum. para o Luiz, eu gostaria de passar brevemente aqui a palavra para o Miguel Brito, se ele puder falar aí para. Eu sei que ele vai, eu não sei se ele vai poder acompanhar todo o bate-papo, mas acho que é bom ter uma palavra dele aí durante esse Estão bate-papo. me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Entrei aqui brevemente, meio no susto, porque estava tendo uns probleminhas técnicos e aí me passaram o link aqui para a gente poder tentar resolver. Vou acompanhar aqui alguns minutos o bate-papo, talvez dar alguma consideração ou outra, mas deixem um like, se inscrevam aí no canal e os temas são muito importantes, né? Vamos falar sobre a integração da América do Sul. Vamos falar também sobre a questão da criação de três estatais, né, a fala aí do Mercadante, do ministro. Então, acho bastante importante. Temas fundamentais, né? Agora sim, podemos passar a palavra aí e dar prosseguimento ao programa. Bem, vamos aqui logo para o nosso primeiro tópico, né? Que é a proposta do Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, de criação de até três estatais para coordenar investimentos com a área militar, né? A ideia é atrair investimento privado, articular poder de compra das Forças Armadas, uma matéria que saiu aí no Globo, né? Outros meios de comunicação divulgaram essa matéria também. Obviamente uma ideia, digamos assim, de você matar alguns coelhos com um tiro só, ao mesmo tempo que você reativa, né? Você dá uma demonstração de uma maior musculatura por parte do BNDES, né? E, ao mesmo tempo, um aceno do governo Lula para os militares, né? Então, assim, então essa é a ideia aqui do nosso, a ideia aqui principal aí dessa criação de três estatais para coordenar investimentos com a área militar. Bem, vou passar a palavra primeiramente para o Luiz, para que a gente para que ele possa estar fazendo suas considerações. Obrigado, Marcos. Então, eu acho que
como a gente já conversou em alguns outros programas, eu acho que eu até é, escrevi também um artigo sobre a importância na defesa, né, na produção científica militar que tende a ter uma aplicação civil, não, uma aplicação dual no futuro. Então, é, traz benefícios não só para a soberania do país, como benefícios para o próprio cidadão civil que vai se utilizar essas tecnologias no futuro, né, nas gerações futuras. E a gente vê exemplos disso nos Estados Unidos, né, com a DARPA, né, com outras agências, e em outros países, né, a própria China, né, a Índia, tiveram o desenvolvimento, mesmo, né, os Estados Unidos com um discurso de livre mercado, mas eles tiveram, e ainda tem até hoje, né, um orçamento muito, muito grande para pesquisa, né, pesquisa e desenvolvimento de tecnologias militares, né, de fins militares, primariamente, e depois para que essas tecnologias acabam se difundindo pelo civil. Agora, sobre a questão do mercadante, uma coisa que o Marcão falou que eu concordei bastante com o que ele disse, é que nós já temos empresas do setor, né, do setor bélico, que elas já existem, né? Nós temos aqui, aí não se trata nem de uma questão de um discurso liberal para falar, não, nós já temos estatais, não precisamos criar mais estatais. Mas nesse caso, nós já temos a Embel, né? Nós já temos a Avibraz, nós temos essas empresas e mais eficiente do que criar três novas estruturas, três novas empresas, né, criar uma sede, construção, construir uma coisa do zero. Por que não utilizar o orçamento direcionado para isso, para esse fim, né, de pesquisa, desenvolvimento e de um complexo industrial militar, se for o caso, né, como a notícia ali que o Marcão tinha colocado estava falando, né? Então, por que não utilizar empresas que já existem, né? Já estão com uma estrutura formada, já tem fábricas, né? Já tem mão de obra, né? Por que não reestruturar essas empresas e colocar investimento para produção e pesquisa e desenvolvimento delas, né? Por que não aproveitar o que nós já temos ao invés de começar do zero, né? Eu acho que isso daí é um ponto é, que o Marcão acho que falou de maneira bem acertada e eu concordo com ele. Eu acho que a gente tem que partir de um ponto. Se a gente não tem nada, né? Vamos lá para a época do Getúlio, né? Quando não tinha, por exemplo, o Brasil não tinha uma companhia siderúrgica. E aí você precisava criar efetivamente uma empresa para tornar dotado de uma indústria de base capaz de produzir, né, o ferro, né, produzir o aço, né, extrair o ferro e produzir o aço, né, a partir dos minérios. E isso é uma coisa, quando você está partindo de um ponto que você não existe, não tem aquela indústria. Agora, quando você já tem, eu acho que a gente tem que aproveitar melhor aí o que a gente já tem para poder alçar voos mais altos aí, né? Até a própria Embraer, né? No caso, faz parte também da indústria bélica, também aviação civil, né? Com aplicação civil brasileira, né? Acho que sobre isso, acho que é isso que eu tinha para falar, sobre a questão do mercadante e das estatais. Não sei o que o Marcão quer falar, ou o Miguel. Sim, eu vou passar a palavra para o Miguel e aí ele vai fazer as considerações dele sobre o tema. Pessoal, sobre a indústria importante, é uma indústria que se caracteriza não somente pelo uso militar, somente, né? Igual o Luiz falou, ele abordou isso muito bem em outros artigos. E já é sabido que departamentos de Estado como o DARPA criam programas de desenvolvimento militar, mas
mas isso não para na área militar, vai para o uso civil, avança, e nós temos vários exemplos que nós podemos dar de coisas que utilizamos no dia a dia, né, e que são extremamente importantes, que a gente não consegue ver, não se consegue ver sem a utilização desses produtos, desses serviços, né? Então, assim, a gente está utilizando o computador aqui, o computador foi de uso militar primeiro, a internet foi, micro-ondas, cara, tudo assim, basicamente de alta tecnologia, primeiro veio da área militar, do Estado, né, o próprio celular, né? E aí, por exemplo, a gente vê a dinâmica da economia norte-americana, como eles fazem para exportar esse discurso. Porque esse discurso neoliberal norte-americano ele é lucrativo, principalmente para os Estados Unidos. Então, quer dizer o quê? A gente fala uma coisa e faz outra. Então, a gente fez a internet, a gente fez o celular, os componentes, o desenvolvimento, a pesquisa, tudo isso aí foi feito pelas universidades americanas e por incentivo do Estado, através do nacional desenvolvimentismo, do keynesianismo, mas nós exportamos para os demais países que nós precisamos privatizar, liberalizar, e isso é falado exaustivamente através das mídias, né? Mídias essas que também recebem apoio estatal. Então, assim, tudo converge nesse sentido. Então, eles vendem uma solução para os demais países, para eles privatizarem, e eles mesmos depois compram essas empresas, né? Então, é uma coisa... Eu falei com o Marcos, já tive diversas conversas com o Marcos nesse sentido, sobre... Até o Marcos está lendo, se não me engano, o Estado Empreendedor, né? O Estado norte-americano, ele se caracteriza muito pela iniciativa privada, mas também pelo Estado. E são duas coisas que se unem. Então, a gente não sabe muito bem definir aonde começa o Estado e aonde termina ele, onde começa a iniciativa privada e onde termina. Né? Então, assim, é uma coisa que andam de mão junta. E até uma problemática, porque, por exemplo, é muito bom que o Estado seja empreendedor, mas no caso norte-americano, começou a causar problemas para a sociedade norte-americana e também para o restante do mundo. Porque, veja, você vai fazendo essa simbiose tão grande, daqui a pouco as corporações estão chegando no Estado e colocando presidente e fazendo lobby. Quanto custa para fazer um senador norte-americano? Quanto custa para fazer um deputado norte-americano? Custa milhões, custa muito dinheiro. E essas empresas colocam dinheiro lá para fazer esse deputado, para fazer esse senador. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, você pega o orçamento norte-americano e o orçamento do Brasil ou de qualquer outra nação. Você vê, 700 bilhões o orçamento militar norte-americano e você junta as 10 maiores potências, e isso também é o Brasil, né? O Brasil está entre as maiores potências militares, e não chega no valor dos Estados Unidos. Então, é complicado. Né? O Brasil agora se vê numa encruzilhada muito, muito grande, porque nós estamos, assim, tendo que fazer algumas escolhas. Né? Nós estamos numa batalha de Sofia, né? Estamos aí numa encruzilhada. A Vibras, né? O problema da Vibras, nós temos uma outra empresa que agora foi vendida, 50% se não me engano, para os Emirados Árabes. Nós fizemos agora com a Vibras uma parceria com a Espanha. Então, assim, o setor militar brasileiro, ele está em vias, assim, ou de se reinventar, ou de virar pó, né? Ou de fazer parcerias. A gente precisava ter uma solução, uma coisa que o próprio Estado desse uma condução mais bem adequada, né? E não ficasse à mercê de fazer parceria, né? Sei lá, de vender, né? De privatizar. A verdade é que o setor militar deveria ser todo estatizado, né? Assim, eu não quero desviar o foco do caso do Mercadante, né, de criar as 3 estatais, mas assim, eu vejo como positivo a solução militar sempre vir da questão estatal, porque historicamente é o que dá certo. Tá? Agora, sobre assim, vamos criar 3 estatais, vamos fazer pela Embel, tanto faz. Eu quero saber assim, o seguinte, vai para frente? Vai ser política de Estado? O que vamos fazer? Qual que é o planejamento? Né? Ou assim, é só criar 3 estatais e tudo se resolveu num passe de mágica? Né? Porque, assim, quando se trata de Brasil, nosso país, geralmente as soluções econômicas, elas até se iniciam bem, mas elas param pela metade. Né? Elas não vão às vias de fato. Mutei aqui. Então, por exemplo, assim, eu vou pegar aqui
Eu tinha pegado esses dias um exemplo muito bom, mas eu não sei se eu vou conseguir recordar, sobre a área econômica, de como a gente chega até a metade, mas a gente não vai até o final, né? Mas, assim, pegar, sei lá, Petrobras. Petrobras, a gente, pô, setor ali de refino de petróleo. Cara, a gente fica investindo, investindo, investindo e não consegue a nossa solução. A gente tem 70 anos de Petrobras, né? Amanhã completa 70 anos de Petrobras. Talvez o episódio vá amanhã ou depois de amanhã. Enfim, sabe, são 70 anos e a gente ainda está debatendo se a gente precisa refinar, se a gente não precisa refinar, sendo que o Brasil é um dos países mais ricos em petróleo do mundo. E a gente fica no impasse de uma licença do IBAMA, toda essa questão. Então, assim, o meu ponto é o seguinte, vai ser uma solução definitiva, isso é uma coisa que vai ultrapassar o governo, sabe? Isso que eu me refiro. A resposta é provavelmente não, né? Mas a nossa busca deve ser para que seja que sim, né? Que continue 4 em 4 anos, e às vezes nem 4 em 4 anos, né? O governo fala uma coisa num dia, recebe uma pressão e já muda, né? Falar em criação de estatal no Brasil hoje é muito difícil, né? Então, assim, os amigos aí sugeriram a questão de fazer pela Embel, que é uma estatal que já existe, acho mais adequado para o momento dos dias de hoje. E tomara que dê certo, né? Sim, sem dúvida, né? Antes de mais nada, vou tentar aqui passar a palavra para o Tiago, para ele comentar a respeito, né? Acredito aí, espero que a conexão colabore com ele aí para a gente poder dar sequência aqui ao nosso bloco. Pessoal, eu peço desculpa para vocês, eu estava com um problema aqui na minha internet, mas agora eu creio que ela já estabilizou. Então, sobre esse assunto, né, do mercadante, eu vejo isso como algo positivo, mas quero lembrar vocês também que semana passada o Brasil perdeu a Avibras e perdeu a CIAT, duas das mais importantes empresas de defesas do país, né? O governo alega que não, que é uma parceria estratégica, que não tem nada a ver, mas a gente, no fundo, sabe que sim, a gente perdeu essas empresas. E agora, a partir de agora, vamos ver se a gente tome consciência que o quanto é importante a indústria de defesa para um país, né? Porque eu quero lembrar vocês que o Euromaidan, né? A Ucrânia, antes do Euromaidan, possuía cerca de 250 indústrias da área de defesa. Perderam todas, foram perdendo todas, muito por conta desse neoliberalismo, né, vigente naquele país e no mundo, né, que só visa lucros, da ideia dessas pessoas que o lucro é mais importante, certo? E agora espero que a gente realmente aprenda com esses erros, porque a gente não cansa, né, de falar sobre isso. A indústria de defesa, ela não visa lucros, pessoal. A indústria de defesa, ela é vital para o desenvolvimento de um país. Você gera empregos, você gera pessoas capacitadas para atuar naquela função, você gera engenheiros, ou seja, é toda uma gama de uma cadeia de produção, de logística, que no fundo vai agregar e muito ao Brasil como um todo, né? A gente precisa parar de pensar que toda empresa ela deve visar lucro. Sim, o lucro é importante, né? Toda empresa precisa do lucro, mas essas empresas estratégicas ao país, acima do lucro, é fundamental que o governo invista pesado, sabe? Crie estatais, que realmente isso é importante na área de defesa, porque por mais que empresas americanas sejam teoricamente privadas, como a Boeing, como a Lockheed Martin, tantas outras, né? Você não consegue chegar com determinado empresas, o Congresso americano barra, né? Porque eles mesmos sabem que essas indústrias são fundamentais para o desenvolvimento do país e eles injetam dinheiro nessas empresas, certo?
Agora, vamos ver, né, se a partir de agora, com a perca dessas empresas, né, tanto da Vibraz, como da SEAT, como teve na Engesa no passado, vamos ver se a gente toma consciência desses fatos. Bem, de fato, né, Thiago, eu acho que foi uma boa observação, né? Eu vou fazer meu comentário aqui a respeito, nem é muito longo, né? Eu acho que muito já foi apresentado aqui pelo Luiz, pelo Miguel, pelo próprio Thiago. Com relação, né, à questão da relação, né, entre indústria militar e desenvolvimento, é uma relação que já é conhecida há décadas, ou bem mais do que isso, né, de que o desenvolvimento de uma íntima relação entre o setor militar, o setor de defesa e o desenvolvimento e políticas de desenvolvimento do país, né? Porque muitas tecnologias que são desenvolvidas para finalidades militares, elas acabam transbordando, né, para o setor civil, né? Muitas tecnologias que a gente usa hoje, que a gente conhece hoje, são usadas no setor civil. Isso é muito bem comentado. A Miguel citou o Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Estou lendo outro livro dela, que é o Missão Economia. Muito bom, recomendo a leitura, inclusive. Quem tiver a oportunidade de ler, leia esse livro, muito bacana, né? Não só a questão da indústria militar, a indústria aeroespacial também, que também tem seu braço, também tem sua relação com a indústria militar, né? E, dito isso, né, a proposta do mercadante em si, né, ela é uma proposta, assim, bem intencionada, né, tipo, você ter uma aliança, uma participação, né, um apoio do BNDES, né, a investimentos para a indústria de defesa. Isso aí é bem interessante. É o que muitos países do mundo fazem, inclusive Estados Unidos, né, e Estados Unidos fazem isso muito bem. Por outro lado, eu acho assim, essa ideia de criar três estatais, né, ela é um reflexo, né, de como o Partido dos Trabalhadores, o PT, ele se relaciona com essa ideia do Estado, né? Então, assim, a ideia é tipo, olha, aconteceu qualquer coisa, precisa de qualquer demanda, vamos criar uma estatal, vamos abrir uma estatal. Foi assim, por exemplo, na criação da estatal do pré-sal, quando já bastava utilizar a Petrobras nesse sentido, né? Em outras ocasiões, tipo assim, sempre que os governos do PT sempre se defrontavam com alguma demanda, em vez de buscar colocar isso no guarda-chuva das estatais já existentes, abria uma nova estatal para dar fim a esse objetivo. O resultado é que você tem uma estrutura, digamos, grande, paquidérmica, só que muitas vezes fraca para conseguir seu objetivo. Quando o ideal seria ter uma estrutura, tipo, você abarcar isso no guarda-chuva de estatais já existentes, ter uma estrutura mais enxuta, porém com estatais bastante fortes, né, bastante estruturadas, né? Como eu já mencionei, o que poderia ser feito, né? Poderia se pegar a própria Embel, reestruturar a Embel, né? Você reestruturar, ampliar o escopo de atuação da Embel, incorporar a Avibras, que infelizmente aí a gente passou pelos nossos dedos, né? Escorreu pelos dedos a Avibras, né? Tudo bem que é uma questão de parceria, mas a gente sabe muito bem que a ideia, por exemplo, que quase levou à venda da Embraer foi exatamente uma parceria com a Boeing, né? No final, felizmente, a Embraer não foi vendida e a Boeing precisou de pedir água para o governo para não dar ruim. Dito isso, né, a grande questão, né, o que isso poderia fazer? Pegar a Embel, reestruturar, ampliar o seu escopo, incorporar a Vibraz dentro desse bolo e você colocar algumas empresas como parceiras, a própria Ceitec, envolver a Ceitec no meio. Enfim, as possibilidades disso, em vez de você criar até 3 estatais para esse fim, são várias.
né? Então, assim, o grande problema do PT é esse, né? O PT, às vezes, a ideia é bem intencionada, só que a forma como eles querem fazer é aquela fórmula desse tipo, olha, é a fórmula de quando você tem um martelo, qualquer coisa vira prego, né? O famoso ditado. O Miguel falando aqui para eu falar do KC, né? Do cargueiro da Embraer, né? Por sinal, a Embraer tá entrando aí no mercado europeu. A Áustria manifestou interesse pela compra aí dos cargueiros do KC, né, para substituição dos Hércules, né, americanos, né. Outros países têm se manifestado, né, outros países europeus, o mercado europeu tem se manifestado aí favoráveis a comprar, a adquirir esse KC da Embraer, né, que é um cargueiro, né. Então, assim, isso mostra que nós temos, digamos assim, a nossa aviação ela tem sua força, ela mostra sua força, né? Que a gente precisa fazer realmente a gente apoiar para dar projeção a esse setor, né? E, claro, fortalecer a nossa indústria de defesa, porque diversos países mostram, diversos países provam que o desenvolvimento de um país está intimamente ligado com a indústria de defesa. Inovações disruptivas estão ligadas à indústria de defesa, né? Vamos aqui passar aqui para o Miguel para fazer as considerações finais deste bloco, né? Faltam 3 minutos. Essa questão aí do KC, eu nem acho que eu tinha falado que eu ia falar alguma coisa. Era alguma coisa relacionada à fala do Thiago, mas bom, enfim, falando de KC, né? O KC está ganhando o mercado europeu e, assim, o que o Marcos falou. Está mostrando a força da indústria armamentista militar do Brasil e quase foi vendida, né? Para a Boeing, e a gente foi salvo pelo gongo, né? Mais sorte do que juízo. Exatamente. O Thiago, agora eu lembrei o discurso do Thiago. O Thiago estava falando de lucro, né? Uma tal empresa não dá lucro. Só que não é bem assim, né? Como se fala, tal empresa não dá lucro. Por que fala isso? No balanço lá a empresa está com dívida, está endividada. Isso não significa nem uma verdade, uma coisa para o mercado privado, que dirá para o estatal. Porque entra na Bolsa de Valores e vejo tanto de empresas que têm dívidas maiores do que o próprio valor de mercado da empresa, né? Então, assim, não há uma realidade do mercado privado que dirá quando se trata de estatais. E, assim, não dá lucro. O que é lucro? É lucro literalmente assim? É dividendo? O que é? Porque lucro é mais do que necessariamente dinheiro. Se uma empresa ela é estratégica, já é lucro. Se ela emprega engenheiros de alta qualidade, já é lucro, porque aquele engenheiro fica no teu país, não vai para a Holanda, não vai para os Estados Unidos, não vai para a China. Aquele engenheiro que ganha mais dinheiro, ele vai estar consumindo mais, então vai aumentar o consumo interno do país. Aquele engenheiro que ganha, sei lá, 10 salários mínimos, que é um salário acima da média, ele tem que pagar imposto de renda, retorna para o governo também. Então, assim, sabe, é uma coisa ok, não dá lucro, mas e aí? Vai deixar de ter uma empresa estratégica? Vai deixar de empregar? O que vai fazer? Se a iniciativa privada não está disposta a gerar esse tipo de emprego de alta qualidade, de alta rentabilidade, o Estado faça. Finaliza assim o primeiro bloco. Vamos encerrar aqui o nosso primeiro bloco, né, do Bate-Papo BG especial. Nós vamos dar um breve intervalo aqui para a nossa equipe e vamos retornar aí para o segundo bloco. Ok. Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para o segundo bloco do Bate-Papo BG especial, né, compondo a bancada Thiago Souza, Luiz Aguiar e Miguel Brito. Excepcionalmente ele veio hoje, nem estava previsto, né, mas aí ele resolveu entrar aqui também na participar. Bem, nós estamos aqui, vamos para o segundo bloco. O tema é integração sul-americana, é um tema que é bastante recorrente, volta e meia esse tema acaba indo à tona,
né? É um tema que, inclusive, é parte da própria integração latino-americana, que é um objetivo previsto na própria Constituição Federal. A Constituição de 88 prevê a integração latino-americana, né? Dito isso, é um tema que suscita bastantes paixões, né? Tanto à esquerda como à direita, né? É um tema que suscita bastante discussões, bastantes polêmicas. É um tema que também provavelmente vai enfrentar uma prova de fogo já com a eleição na Argentina, num eventual cenário em que Javier Milei venha a ser o próximo presidente, talvez vai ser o maior teste de estresse que essa pauta vai passar, né? E vamos, sem mais delongas, às considerações aí dos membros da bancada, começando pelo Thiago Souza. Pessoal, essa eleição na Argentina, ela vai dar o que falar, né? Muito conta das pesquisas apontarem o Javier Milei, né, como possível candidato, mas a gente precisa ter esperanças, né, que o MAS, de fato, ele se torne, né, o presidente da Argentina. É um assunto muito polêmico, porque quando se fala em integração da América Latina como um todo, a direita fala que Venezuela é comunista, que não se deve integrar com países comunistas, com ditaduras, né? aquela mesma lá sempre, mas para a América Latina como um todo, é super importante ter esses países formar um bloco cada vez mais unido, né? Em prol da cooperação entre os países, né? Formar um bloco grande, né, de países latinos, até mesmo com os países ali do Caribe, né? O Haiti, que é um país que necessita muito de desenvolvimento, e o Brasil tem todo o potencial para poder estar ajudando esses países. Cuba não precisa nem falar. Cuba, a gente sabe dos problemas com embargos, durante cerca de 60 anos sofrendo embargos. Agora parece que está amenizando um pouco, né? Mas mesmo assim, Cuba é um país que necessita muito do Brasil, necessita muito da América Latina, de uma América Latina integrada. Né? Nicarágua também é um país que está saindo dessa órbita dos Estados Unidos, né? Nessa órbita dos globalistas, e precisamos também estar alinhados com Nicarágua. Bom, uma América Latina cada vez mais forte, cada vez mais unida, combatendo, né, esse neoliberalismo que só atrasa, só acaba com os países, né? Esses atlanticistas que não fizeram para poder destruir essas economias. Né? Eu acredito muito numa América do Sul, América Latina cada vez mais forte, cada vez mais unida. Passo a palavra agora para o nosso amigo, para ele fazer a consideração dele sobre isso. Deu uma falhadinha aí, deu uma falhadinha. Você falou para mim? Isso. Eu vou passar para o Luiz, porque eu estou aqui pelo celular, eu já vou fazer a transição para o computador, aí pode ir o Luiz primeiro. Não, perfeito então. Então, essa questão da integração, né, como o Thiago falou muito bem, a gente vai passar aí por esse processo aí da eleição da Argentina, que isso aí tem até um pouco a ver com o meu projeto lá de pesquisa do doutorado, né, que eu estou falando justamente sobre a questão da projeção geopolítica do Brasil, né, e os tratados de defesa. No caso, eu estou focando aqui no campo da defesa, mas são tratados de defesa que têm organizações multilaterais por trás, né, que abarcam, né? No caso da Unasul era o Conselho de Defesa Sul-Americano, no caso da OEA é o TIAR, né? E no nosso caso aqui, sul-americana, a integração sul-americana, Sul foi um processo, né, capitaneado em grande medida no primeiro governo Lula, né, de 2003 até os primeiros dois governos, né, de 2013 até 2010.
E a Unasul é, é uma coisa que surgiu, como eu falei, capitaneado pelo Brasil, tentando, naquela época, o Brasil tentando resistir à ALCA, né? A Aliança de Livre Comércio das Américas. Quem é mais velho lembra bem, não sei se o pessoal aí todo lembra, né? Eu lembro um pouco, eu era adolescente, mas eu lembro dessa questão da ALCA, né? Que era uma agenda norte-americana para a região, né, de integração econômica, né, comercial. Mas é aquela coisa, né? A integração econômica comercial, baixas tarifas, sem tarifas, só que o setor agrícola americano continuava protegido, né? Então, assim, seria uma coisa muito desvantajosa para a agricultura, né, dos países aqui da região, fora a, a questão da baixa produtividade aqui, produtividade industrial dos países aqui, comparada com a produtividade dos países do norte, né, do Canadá, né, dos Estados Unidos. Então, nós com certeza estaríamos em grande desvantagem. Já naquela época, né, a gente pode dizer até que o próprio Fernando Henrique tentou ali adiar por várias vezes ali essa questão da discussão da ALCA. O que acabou empurrando essa discussão foi até o primeiro governo Lula, né? Então, só foi decidida, né, ao final de lá para 2005. E aí os países não chegaram a acordo, e como a gente teve aí essa chamada onda rosa naquela época, nós tivemos aí os governos de centro-esquerda, né, e de esquerda chegando ao poder, né, em vários países ao mesmo tempo, aqui tanto no Cone Sul quanto ali na Venezuela, né, Equador. E aí, com essa convergência, se formou a Unasul, né, a União das Nações Sul-Americanas, que criou vários organismos, acabou abarcando outros. A iniciativa para infraestrutura da sul-americana, a IRSA, né, também acabou sendo apropriada pela Unasul, virou parte da estrutura da Unasul. A Unasul criou diversos conselhos, né, o Conselho Energético, Conselho de Defesa, como eu falei, que é o meu objeto de estudo, e por alguns anos, né, ela foi criada em 2008, foi um mecanismo, né, do sistema aqui do sul-americano para resolução de conflitos, para cooperação. Porém, né, aí vem o imponderável, né, que as mudanças políticas, né, da política interna acabaram influenciando a política externa também. Então, como nós tivemos aí mudanças eleitorais no Brasil, aqui no Brasil foi uma mudança eleitoral foi mais acentuada de 2018 para 2019, né, com a eleição do Bolsonaro, mas não foi o único país, né? Nós tivemos aí o Macri na Argentina na época, né, um pouco antes. Tivemos no Chile também, a Bachelet era presidente, passou para o Piñera, se não me engano. E nós tivemos aí em outros países também algumas mudanças, e muitos países, inclusive a sede da Unasul que era no Equador, né? Muito por conta disso, também ficou sem secretário-geral desde 2017. Então, a gente pode dizer que a Unasul ela praticamente deixou de existir. Até, vamos dizer assim, até esse ano, o Brasil expressou desejo, né, depois da eleição do Lula, no governo Lula, de revisitar a Unasul, né? Só que o problema teve uma reunião agora em maio, né, com vários países sul-americanos, mas a gente não pode dizer que a onda rosa, mais ou menos rosa, que está tendo agora, não é exatamente a onda rosa de 15 anos atrás, né, de quase 20 anos atrás. Não é exatamente, são exatamente as mesmas forças políticas que estão
à frente desses países. Então, podemos dizer que ele encontrou alguma resistência, não teve acordo, né? Sobretudo em relação à posição contra a Venezuela, né? Esse documento aí agora que foi produzido, o Consenso de Brasília, né? Não, o próprio Consenso de Brasília, ele mesmo nem menciona o Unasul. Então, a gente fica pensando, né? Eu acho que é realmente muito difícil. Eu participei de um evento agora como ouvinte, né? Aí eu fiz essa pergunta para um dos palestrantes, né? E assim, eles não acreditam que a Unasul possa vir a voltar aí ao tabuleiro geopolítico, né? Como uma forma de uma concertação entre os estados aqui do continente. Eu também sou também um pouco cético com isso. Acho que também é muito difícil sobretudo por conta dessa questão da eleição na Argentina, porque é o segundo país ali em importância, vamos dizer assim, geopolítica aqui no continente. Talvez só perca para o Brasil. E você tem uma força com bastante capilaridade, aparentemente, ali na sociedade argentina, que está indo na contramão de uma integração sul-americana, né? E uma coisa que a gente pode falar também, que eu esqueci de falar, que nós tivemos o ProSul, né? Que foi uma tentativa dos governos de centro-direita e direita aqui no continente de uma integração, mas aí mais para o âmbito comercial, né? Não era uma coisa não era era um foro para o progresso, e da mesma maneira da Unasul acabou. Não tá, acho que não teve mais muito. Tiveram alguns países também que deixaram de participar. Então o problema maior da América do Sul no momento eu acho que é essa questão ideológica, né? Que a gente não está tendo um concerto político que leve as coisas para frente, né? A gente está tendo um movimento pendular. Então, temos uma iniciativa que surge com um lado político, e aí eles perdem as eleições, pronto, aí jogam tudo fora. Mesmo as coisas boas não são mais importantes, nós queremos fazer do nosso jeito, quem chega, e agora a gente está nesse impasse, né? E mesmo entre forças aí, supostamente também de uma ideologia parecida, nós também não estamos tendo convergências suficientes, maiores do que as convergências do que as divergências que estão aparecendo, né? E queria ouvir um pouco de vocês aí, o que vocês acham dessa questão aí da integração em relação ao Unasul, em relação ao ProSul, em relação às mudanças eleitorais, né? Que a democracia é, tem dessas coisas também, né? É, tem os benefícios e também tem as questões dos projetos que começam, têm a sua importância e são jogados fora por conta do governo dos governos, nesse caso, dos governos de ocasião. Vamos lá. Democracia, não democracia, né? Tem os benefícios, igual você falou, tem os benefícios e tem os malefícios, né? Vamos pegar se o país é uma ditadura, né? Um regime autocrático. Bom, você pode ter um líder, assim, melhor líder do século XXI e logo em seguida vir um líder péssimo. Pode acontecer. Na democracia, a democracia tende a ser um líder péssimo sempre, né? Via de regra é isso, né? Mas assim, não fazendo apologia a regimes autocráticos, mas a verdade é que não existe um sistema perfeito, né? Seja democracia ou autocracia, sempre vai haver os pontos positivos e negativos. O ponto de um regime mais duro é que você tem a continuidade, né? O É, líder em questão ele vai priorizar um desenvolvimento, até mesmo porque que ele precisa disso para ter popularidade e continuar no poder. Essa é a lógica, né, de um regime mais duro.
Então, assim, fugindo desse debate e indo para a questão de América do Sul, mas ainda tem tudo a ver com isso também. É ideológico, sempre foi uma questão muito ideológica. E podemos falar, o Tiago falou de Cuba. Cuba sempre foi uma questão muito ideológica, por exemplo. Sempre foi, né? A gente fez lá o Porto de Mariel, uma questão puramente ideológica. Ah, mas tem a questão estratégica de suprimentos. Eu entendo, mas assim, sabe? É ideológico. A gente sabe que é ideológico. Diferentemente, e Cuba, e veja, Cuba diferentemente de Venezuela, tá? A questão venezuelana para a gente, ela é muito mais importante do que a questão cubana. Né? Cuba é um símbolo de resistência, né? Porque você está incomodando os Estados Unidos e tal e tudo. Mas a questão venezuelana não, né? É uma questão de pragmatismo mesmo. Você tem um país que faz fronteira com você, é o maior produtor o maior produtor não, a maior reserva de petróleo do mundo. Então, você precisa conversar, né? Porque senão você tem a questão de imigração, é uma questão ultra complexa a questão venezuelana e se faz necessário um diálogo. Agora, a Venezuela tem os seus problemas, assim como o Brasil tem os seus problemas, e a gente acredita na autodeterminação dos povos, que cada um dos seus povos resolva o seu problema. Não vai ser o Brasil aliás, deveria ser o Brasil que ajuda a Venezuela a resolver seus problemas, né? E não os Estados Unidos ou qualquer outro país que venha a intervir aqui na Venezuela ou nos países da América do Sul ou da América Latina. Engraçado que é sempre num país petrolífero. Né? É sempre num país petrolífero. É essa a questão. É engraçado. E não vamos esquecer dos países ali do norte da América do Sul, Guiana, Suriname, estava acontecendo um debate agora no nosso grupo ali falando de Guiana e Suriname, né? E eu vou resgatar isso. Por que eu vou resgatar isso? O Brasil ficou semi-isolado na América do Sul com a gestão Bolsonaro-Ernesto Araújo, muito porque tinha a questão do Alberto Fernandes como presidente e o Bolsonaro como presidente, e o Bolsonaro acusava ele de comunista e tinha toda essa briga ideológica. E aí, isso que caracteriza a América do Sul. Se um governo é divergente ideologicamente, eles não se conversam. Se eles são próximos, eles conversam e muitas das vezes fazem negócios até sem sentido. Né? Então, assim, priorizando a questão ideológica e não uma questão pragmática. Eu não defendo a Venezuela por uma questão ideológica, eu defendo a Venezuela por uma questão pragmática. Veja, é só isso, entendeu? Porque, assim, é um país irmão? Mas e aí? Né? Só isso não pode fazer uma grande relação. Uma grande relação precisa ter sentido, né? Então, assim, é por aí a coisa. E a questão do Ernesto Araújo, em que ele tinha toda aquela questão de Israel, Estados Unidos, Europa, vamos salvar o Ocidente, acabou isolando o Brasil do restante do mundo, isso é inegável, e aqui na América do Sul tinha essa divergência Brasil e Argentina. Com a mudança, né, do ministro da Relação Exterior para o Carlos França, houve uma questão ali pragmática e o Carlos França chegou para o Bolsonaro e falou: você precisa conversar com os países da América do Sul. Como não restava muito mais a Argentina e tal, o Bolsonaro foi falar com o Pedro Castilho. Né? O Pedro Castilho aceitou. Por que aceitou falar com o Bolsonaro? Porque o Pedro Castilho estava desgastado para caramba, ele precisava ter um encontro com o Bolsonaro. Então houve aquele encontro lá de sorriso amarelo. O Bolsonaro não tem nada a ver com o Pedro Castilho. Sim, foi lá e viajou também para os países do norte. E essa viagem ela ficou caracterizada por falarem de petróleo. E por que é importante? Porque, de novo, é petróleo. E aí, a questão da Guiana e do Suriname. São países riquíssimos em petróleo, que encontraram jazidas de petróleo, na mesma região, né, que é a Foz do Amazonas, que estamos tendo problemas para explorar esse petróleo, porque tem estrangeirismo aqui no Brasil, tem IBAMA, tem ONG, então tem todo esse problema, e esses países, eles estão explorando petróleo não via suas estatais, porque eles não são países ricos, eles são países pobres, não chegaram nem à renda média, então não tem essa capilaridade de estatal, como o Brasil tem, que é a Petrobras, para explorar esse petróleo,
E quem explora o petróleo nesse país do norte, né, Guiana, Suriname, são países, são estatais inglesas ou americanas. E assim, o Bolsonaro foi nessa viagem e falou sobre uma possível exploração de petróleo via Petrobras. Falou da boca para fora, falou porque o Carlos Funas falou que tinha que falar sobre a integração latino-americana, mas o ponto é o seguinte, qual que deveria ser o papel do Brasil na América do Sul? Um papel de liderança mesmo com as questões de governo, de ocasião, ideológicas. Eu estou lendo o Charles de Gaulle agora, e o Charles de Gaulle ele tinha uma briga muito grande com o Roosevelt na época, né? Por exemplo, o Charles de Gaulle ele era anticomunista, né? Só que ali na ocasião tinha que compor o parlamento com os comunistas. E o Roosevelt falava da questão comunista na França. Não, você não pode falar com os comunistas na França. O de Gaulle falava, cara, o Roosevelt não tem nada a ver com a França. Quem manda na França sou eu, o de Gaulle, presidente, entendeu? Eu concordo com ele sobre a questão comunista, mas os franceses vão falar sobre a questão francesa. E não o Roosevelt vai falar sobre a política interna francesa, ainda que eu discorde dos comunistas. Entendeu? Então é por aí. Eu vejo, por exemplo, o Lula chegando lá fora e falando do Bolsonaro. Cara, como assim? Você não poderia falar do Bolsonaro. O Bolsonaro foi um ex-presidente do Brasil. Ele é brasileiro. Você tem que defender o interesse nacional sob toda ocasião. Você tem que entendeu? É isso que um presidente faz, é isso que um político faz. E a gente vê esse amadorismo, não só no Brasil, mas nos países da América do Sul que ficam priorizando essa questão ideológica acima dos seus próprios países. Isso não é nacionalismo, entendeu? Então, é ficar claro essas questões. Por isso que quando falam de Cuba, um monte de questões, até questão russa, de país, de não sei da onde, não sei. Gente, ok, a gente pode discutir isso tecnicamente, mas para o Brasil, eu vou tentar identificar o que é o melhor para o Brasil, que essa é a visão de um estadista, é a visão que o povo brasileiro deve ter do seu próprio povo, entendeu? Que é o benefício em prol do povo sempre, entendeu? Na América do Sul, defender a América do Sul sempre, independente de governo, de ocasião. Então, essa é a postura certa, e termino minha fala aqui. Muito obrigado, Miguel, aí pelas colocações, né? Muito obrigado desde já ao Thiago e ao Luiz pelas colocações também. Vou fazer as minhas, né? E antes de mais nada, né, sobre o ponto da questão da relação nossa com a Venezuela ser por razões pragmáticas, isso me faz lembrar justamente de um ponto que o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, no Roda Viva que teve ontem, né? Ontem teve Roda Viva de ser quase 2 horas, né, de programa, em que o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, foi entrevistado, né, pela bancada de jornalistas, né, liderada pela Vera Magalhães. E ele falou exatamente disso, né, os principais países que a gente precisa ter uma boa relação, né, do ponto de vista pragmático na geopolítica, no âmbito sul-americano, são os 2 países que têm hidrocarbonetos, a saber, Bolívia, né, por conta do gás, e Venezuela, por conta do petróleo. Né? Não é uma questão ideológica, porque a gente é amigo do Evo Morales, que agora não é mais ele, é o Lúcio Arce, né? E na Venezuela, por conta do Maduro, que antes era o Chávez. Né? A questão é que a gente tem, né, a gente precisa ter um bom relacionamento com eles, né, porque isso significa que porque a gente tem nós temos condições de conduzir projetos, né, juntos, né, com esses países. Dito isso, né, o Miguel mencionou que o Evo Morales estava na posse de Bolsonaro, bem lembrado isso daí, né? E assim, também tem a questão de que a Rússia parou a exportação de diesel para o Brasil e o restante do mundo. É uma questão que precisa ser resolvida e que mostra a nossa necessidade da gente investir, né, na ampliação da nossa capacidade de refino. Vou entrando aqui no ponto, né, no ponto da questão. A integração sul-americana é um tema, como eu disse, que desperta muitas paixões, né, ideológicas, tanto
a esquerda como a direita. A esquerda, né, ela sempre usou essa questão da integração latino-americana, né, como uma questão ideológica, né, tipo assim, da luta contra o imperialismo norte-americano, não que não haja elementos válidos nessa luta, há sim elementos válidos, mas tem a questão, né, tem a questão ideológica, né, como pano de fundo dessa integração, né, questão de movimentos de libertação da América, enfim, existem diversas questões aí por trás. Por outro lado, né, a direita, né, boa parte da direita, né, ela entende isso meio como, digamos assim, ela vê isso com com um certo receio, com uma certa desconfiança, né? Não só aqui no Brasil, mas até mesmo se bem que aqui no Brasil é maior essa questão, mas em outros países mesmo em outros países da América do Sul, eles veem isso com um certo pé atrás, no sentido de que ela não deve se aprofundar muito, até para que isso não vire pretexto para defesa de regimes autocráticos, segundo eles, né? E também, então, foi um panorama que vai e vem, né? Ao longo dos tempos, essa questão da integração, ela vai e volta, né? Nós já tivemos, digamos assim, teve a questão da ALCA, depois a questão da ALCA foi meio que foi engavetada, depois veio a questão aí da Unasul, né, união das nações sul-americanas. Essa união essa união veio no auge, né, da onda de esquerda que que tomou conta da América do Sul nos anos 2000, né? Aconteceu que essa onda, na hora, ela acabou se esfriando, digamos assim, virando marola, né, no meio da década passada. A Unasul meio que ficou congelada, posteriormente, agora, com essa nova onda de esquerda que está vindo, né, ela está voltando à baila, né? Só que, claro, numa situação, um contexto completamente diferente do que tinha há 20 anos, né? Por exemplo, quem poderia imaginar, por exemplo, que há 20 anos atrás você teria um líder de esquerda que critica abertamente, por exemplo, o regime da Nicarágua e o regime da Venezuela, que é o caso do Gabriel Boric, né, no Chile, né, o chileno Gabriel Boric. Ele é abertamente crítico, né? Faltam 7 minutos aí para terminar, pouco mais de 7 minutos. Então, ele é abertamente crítico, né, a esses regimes. O Gustavo Petro, apesar de não ser vocalmente crítico, ele tem uma postura, digamos assim, um tanto diferente da esquerda de 20 anos atrás, né? Então, assim, é uma nova esquerda que está em ascensão, né? E não necessariamente uma esquerda, digamos assim, que esteja realmente voltada para a defesa do interesse nacional e para a defesa digamos assim, do interesse sul-americano, né? Eu vou encerrar aqui a minha participação, vou passar a palavra aqui para o Miguel, né? E aí eu vou depois passar a palavra para os demais para as considerações finais. Boa. A questão chilena que o Marcos comentou é interessante porque é o seguinte, o Gabriel Boric, né, Boric, sei lá como que pronuncia, ele é aquela esquerda progressista, esquerda identitária, notadamente um liberal. Porém, o que é interessante no Chile, o Chile ele vem num ciclo interessante de estatizações, de saneamento, de água. E uma coisa que chama atenção, e que eu já comentei para alguns amigos, é que é o seguinte, o Boric, ele pode ser esse liberal, esse progressista, esse unquista, mas o Chile vem nesse ciclo de estatizações, e ele estatizou o lítio, né, que é uma coisa interessante, porque por mais que ele tenha esse discurso, ele foi lá e estatizou o lítio, né? E aí muita gente fala que o Lula é um nacionalista, etc, etc. O Lula jamais faria um ciclo de estatização, né? Muito pelo contrário, né? O que a gente vê aí que no governo Lula
Não tem nenhum tipo de movimento nesse sentido. Ainda a gente foi falado de Eletrobras, mas cadê? Não sai. Falou de CETEC, não sai. Então tem um monte de coisa. E são empresas extremamente estratégicas. Que dirá nacionalizar um recurso natural, como fez também o presidente mexicano, o Obrador. Então, é interessante nesse sentido, porque por mais que o discurso seja a prática, a real política vai para um outro lado, né? Então, me chama atenção, porque, por exemplo, no governo Lula, a gente está indo na direção oposta do mundo. O mundo caminha para um ciclo de estatizações e o Lula continua o ciclo de liberalizações, de privatizações, né? E privatização de, de presídio, continua a concessão de aeroportos, o governo Zema vendeu mina de lítio, então é essa questão econômica, né? E assim, falando de América do Sul e das suas complexidades, né? O Max está falando de Chile, por isso que eu estou citando o Gabriel Boric. E também tem o presidente do Uruguai, que veio aqui no Brasil e criticou o Lula e essa aproximação do Lula com a questão venezuelana. Então, assim, a América do Sul a América do Sul e a América Latina não é uma coisa simples de compreender, e no fim das contas o debate acaba sendo resumido assim: direita e esquerda, liberais e comunistas, né? Uma simplificação que no mundo real acaba não fazendo tanto sentido, porque, como eu falei, o Lula se diz um esquerdista, sindicalista, mas é um liberal histórico, né? Sempre foi. E o Gabriel Boric é um liberal, notadamente um liberal, mas também fez estatizações, nacionalizações. Então, essas questões, elas são complexas e preto no branco acaba não fazendo tanto sentido da política latino-americana. Não necessariamente o cara que diz que vai fazer uma coisa, ele vai fazer de fato, e muito provavelmente, na verdade, ele não vai fazer o que ele falou. Ele vai fazer totalmente o oposto. Bem, então é isso. é isso. Vamos aqui, faltam 3 minutos, né, para a gente encerrar aqui nosso bloco. Gostaria de já abrir a palavra aí, uma breve consideração do Thiago Souza e uma breve consideração do Luiz para a gente finalizar aqui, e desde já agradecendo a audiência e a paciência de todos, né? E vamos lembrar, América do Sul, América Latina não é para amadores, diga-se de passagem. Exatamente, meu caro amigo. Lembrando que esses países precisam de um projeto de Estado, formar um projeto para daqui 5, 10, 50 anos. Entendeu? Só dessa forma a gente vai começar a colocar tudo no papel, certo? Urgentemente, quais são os pontos mais importantes para desenvolver essas nações, né? Mas tudo isso deve partir do povo também, né? O povo dessas nações, e eu incluo o Brasil, deve levar essas ações, né, essas considerações adiante, porque depende muito da gente aqui. A gente tenta fazer o nosso papel, mas essas pessoas precisam também estar cientes disso, certo? Eu passo agora as considerações para o meu caro amigo Luiz, para ele poder encerrar, tá bom? Então, agora, como o Miguel falou muito bem, né, geralmente quando o governante fala alguma coisa, muito provavelmente ele está querendo fazer justamente o oposto do que ele está falando. Não, o discurso político, não só na América Latina, não só na América do Sul, mas aqui principalmente, eu acredito que seja um lugar onde os políticos mais tentam passar a ideia de que eles são uma coisa, quando na verdade eles vão fazer justamente o oposto, né? Então, aí dá para falar a mesma coisa o Bolsonaro com um discurso nacionalista e só o discurso nacionalista mesmo, né? E o Lula, um discurso também na indústria nacional, política industrial, e também, por enquanto, a gente não vê muito bem o que vai ser feito aí no sentido de dar mais autonomia aí para o país. Então é isso, gente.
como disse o Marcão, América Latina, América do Sul, né, não é para amadores, né? Bem, vamos encerrar aqui, né? O Bate-Papo BG especial fica por aqui. Agradecemos a audiência, a paciência de todos, né? Pessoal. Uma boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu.